Olá, bem-vindos ao Pinguim Dançarino, seu podcast semanal voltado para discutir a animação e seus aspectos linguísticos. Eu sou David Juan da Purificação, fotógrafo, crítico de cinema, ex-vendedor de açaí, e eu acabei de assistir Mulheres que Correm com os Lobos. Tá me acompanhando aqui, participando pela primeira vez hoje, a Tia Marquette, que é uma storyboarder. Oi, gente, tudo bom? Boa tarde. Muito prazer de estar aqui com vocês para discutir esse filme que eu amei. E tá aqui comigo o Rogério, que acho que eu nem faço mais questão de apresentar, porque, né, depois de todos esses programas, vai lá, Rogério. E aí, gente, queria começar o programa com uma pergunta. Estaríamos diante da animação mais bonita do ano? E aí, com vírgula sonora, a pessoa já pode usar a resposta, né? Não. Mas é isso, a gente vai comentar um pouquinho hoje sobre o novo filme da Cartoon Saloon, o Wolfwalkers. Mais sobre o filme se escuta logo depois da vinheta. I'm running with ooze. I'm running with the trick or treat. What would it be? I don't suppose you know much about the Wolfwalkers, do ya? A long time ago, the Irish were mad superstitious, telling tales like the man-wolves of Ossory. Men and women who are cursed to live in the forest as wolves, while their human bodies lay sleeping. Back then, they believed anything wild was the work of the devil. Because these wolfwalkers, they call them, are said to have a wild kind of magic. Healing powers that can banish what ails you out of thin air. They can even see smells with their wolf vision. Oh, and be careful, they bite. Because if you're bitten, you'll be a wolfwalker too. How do I know, you ask? 'Cause I am one. Então, como a gente falou no começo, né, a gente vai estar falando hoje sobre o Wolfwalkers, que é o filme novo do Tom Moore da Cartoon Saloon. Fala pra gente, Rogério, sobre o que é o Wolfwalkers. Bom, Wolfwalkers, ele é um filme que conta a história de uma menina chamada Robin. Ela é filha de um caçador inglês, né? Só que eles se mudam para uma vila na Irlanda. Nessa vila, eles têm uma crença de que os lobos são figuras malignas, né? É quase que um pensamento, assim, religioso extremista, sabe? E aí, tipo, as crianças que moram nessa vila, elas são proibidas de sair da vila e ir na floresta, né? E a floresta tá morrendo, e num dado momento a Robin, ela vai na floresta sem a permissão do pai e faz amizade com uma menina que tem poderes de se transformar em loba, né? A partir daí a história vai se desenvolvendo. Bom, pra quem não sabe, o Cartoon Saloon, ela é uma produtora irlandesa de animação, né? Eles produziram já bastante séries para TV, só que em 2009 eles entraram no mercado de longas para cinema, né, com The Secret of Kells, que aqui no Brasil é conhecido como Uma Viagem no Mundo das Fábulas. Aí em 2014 eles lançaram o Song of the Sea, que foi a segunda produção deles, também dirigida pelo Tom Moore. E em 2017 eles lançaram a Ganha-Pão, né, que foi dirigido pela Nora Twomey, que também é uma das fundadoras do estúdio. Todas as produções deles até então conseguiram uma indicação no Oscar de melhor animação, né? Inclusive um curta que eles também fizeram, que chama Late Afternoon, que eu acho muito bonito, também chegou a concorrer na categoria de curta-metragem. E agora, em 2020, eles lançam esse projeto tão incrível e tão bonito, porém, dessa vez, distribuído pela Apple TV Plus, né? O que eu espero que traga um pouco mais de visibilidade para eles, pois todos os trabalhos deles são muito lindos. Então eu vou começar aqui falando, já respondendo a pergunta que o Rogério fez no início, né, sobre será que é a melhor animação feita nesse ano? Eu acho que sim, porque eu acho que além de ser uma obra que ela respeita muito bem, assim, ela é muito fechadinha como narrativa, né, como história, ela traz um visual muito, muito bonito, assim, muito bem usado. Então eles têm até uma questão de usar, por exemplo, a animação mais limpa, né, assim, o clean,
na parte que a história vai correndo, e aí quando elas viram lobo, eles utilizam os RAFs, né? Eles utilizam essa mistura, assim, de Vetores? de linha e vetor, assim, de clean, de linha, de controlar a linha, sabe? Uhum. É um Não sei se recurso você que eu achei entendeu tão o que eu quis interessante, dizer. isso que você falou do como o filme é redondinho, né? E porque assim, essa questão dos traços soltos, de você ver o rascunho do personagem, Uhum. né? Era uma coisa que eu imaginei que era só realmente assim, um exibicionismo técnico quando eu estava lendo sobre o filme. Porque eu vi em algumas entrevistas, né, que o Tom Moore ele se inspirou muito na estética do Conde da Princesa Kaguya e do 101 Dálmatas, né? E só que aí Pode crer. tá 100% no preenchimento, né, e ela vaza um pouquinho assim do contorno. Não é só um mero exibicionismo, né? Essa semana, conversando com outras pessoas sobre a produção, e inclusive como a própria Tia colocou agora, ela tem uma função de progressão rítmica, né? Aí eu acho que a gente Sim. pode falar mais sobre isso também. Eu sou muito, assim, suspeita pra falar, porque eu acho que a animação, ela chegou as pessoas nas produções chegaram num nível de querer fazer tão controlado, e eu acho tão lindo, assim, às vezes, quando você assume certas imperfeições e questões que a animação pode trazer, sabe? Não ver aquilo como um defeito, mas sim aquilo como algo que vai agregar, sabe, na produção e até no visual, como foi nesse filme. Então, eu acho que eu sinto falta disso, assim. E eu sou suspeita pra falar porque eu amo quando tem algo de meio rafiado, assim, sabe? Meio num rascunho. Porque mostra muito do processo, assim, sabe? A gente consegue sentir no filme essa sutileza de processos que a animação traz, né? Não, eu compartilho muito com isso, porque não adianta, eu vou ter que falar mal de novo desse filme. Todo o programa aí. Eu tenho muito, a gente sempre brinca aqui que a gente tem muito problema com os filmes do Makoto Shinkai e também com o Klaus. O Klaus é só o Rogério, tá? Não, porque assim... eu também. Eu tenho várias questões com o Klaus, assim. É que eu não vi o Klaus, por isso que eu não coloco minha mão no filme. Eu acho um filme super bonitinho, bem intencionado. Mas eu acho que a estética, ela é tão bem feita que uma hora chega a ficar sem graça. E aí, quando tem essas imperfeições, eu acho que dá um charme, sabe? Tipo no Ernest Celestine também, que a cor preenche o contorno, e você tem também no Olho dos Cachorros, que os cachorros têm toda aquela fisicalidade estranha, não é um negócio tão perfeitinho, né? Sim. Que é muito acaba bonito. sendo um pouco também, né, esse aspecto da fisicalidade. Porque se a gente for reparar, a cidade, ela é pra ser como se fosse a gaiola, né, da Robin, o nome da protagonista, já remete a uma coisa de pássaro e tal. E aí ela é toda com linhas duras, retas e tal. E aí quando eles vão pra floresta, todas as linhas da floresta, né, que compõem as árvores, parecem uma coisa meio de pincel, assim, escorrida. Sim. E os movimentos dos lobos também, eles são sinuosos, eles acompanham as linhas da floresta e tal. Então, eu acho que é uma produção que soube usar muito bem o visual. E não só em questão de linha e traço, em questão de composição também. Eu acho incrível a forma como eles resolvem umas questões de cenários, né? Que já que você estava falando dessa questão dos cenários, né? Da cidade ser um pouco mais quadrada no sentido de durinha, né? Uhum. Mas eles conseguem... eles resolvem muito bem. Tipo, tem cenas, por exemplo, que a perspectiva é só umas patterns atrás, sabe, do cenário. Então, é isso... Nossa, eu acho que é tão rico, porque você consegue fazer um jogo de visual ali muito bem feito, sem utilizar megalomanias de perspectiva, sabe? Eu acho isso incrível, assim. Não, pode concluir. Só concluir, e eu acho que a Cartoon Saloon, ela tem muito disso, né? De brincar com essa geometria das coisas, né? Então, ela... eu senti muito que, apesar de ser um filme 2D tradicional, eu senti muito essa questão de... Ela poderia ser muito bem resolvida em Get-Out, né? A composição no fundo, né? Atrás, e as coisas se movimentando na frente, assim. Porque o design, ele remete um pouco a essa coisa meio UPA, né? De você trabalhar muito com shapes, formas geométricas simples, né? Os próprios soldados, eles são todos quadrados. O vilão em si do filme... Inclusive tem uma arte no artbook que é sensacional, que é literalmente um quadrado e ele desenhado em cima desse quadrado, né? Uhum. Isso eu acho incrível.
Eu acho incrível. Eu acho que é a coisa mais difícil que tem pra fazer, assim, sabe? Você simplificar. Nesse nossa, nível exatamente. é muito difícil, assim. Porque você sempre vai pra um caminho, né, de querer cada vez mais enfeitar aquela coisa, né? Tipo, de exagerar e falar, nossa, olha como isso até questão de animação, né? De ser uma animação exagerada, aquelas animações que tem bastante movimento follow-through, assim, overlap. Então, eu não sei, é que eu particularmente gosto de uma coisa um pouco mais contida, assim, né? Então, talvez por isso que eu até... Nossa, a arte pra mim, da Cartoon Saloon em geral, é maravilhosa, mas do Wolfwalkers, pra mim, eles foram num patamar, assim, além até. Eles subiram no degrau do que eles já estavam um degrau a mais. Eles chegaram a um grau de excelência que eu acho que não tem como ficar melhor que isso, né? Acho que assim, sempre tem, né? Espera só uns anos aí que as coisas vão mudando, mas eu acho que eles conseguiram trazer algo diferente, assim, sabe? Uma visão diferente do que as coisas que estão sendo produzidas, né? Então, eu gosto disso, eu gosto de pessoas que instigam coisas novas. Eles são uma das poucas mão do mercado, assim, né? Em termos de Sim. tanto de storytelling quanto de visual, né? Inclusive, acho que assim, eles são pro 2D, o que a Laika é pro stop motion, só que eles têm um charme a mais, né? Sim. Achei que você ia falar que eles conseguem fazer dinheiro. Não. É na questão, tipo, mas eu acho que eles têm algo a mais por trazer essa coisa do folclore irlandês, do elemento mágico, que eles trabalham com tanta sensibilidade, né? Só um detalhezinho sobre a questão técnica. Eu peguei pra ver de novo ontem, só pra reparar em coisas que não estão no centro da tela, né? E assim, vocês vão ficar mais maravilhados ainda, porque na cena que eles estão ali perto o rebanho ali das ovelhas, se você olhar bem no fundo, você vai ver um shape quadrado, a linha, tipo, só que ele não tá 100% colorido, e a linha da ovelha andando no fundo, assim, e aí você tem um pastorzinho também vindo atrás, e ele é só, tipo, um triângulo, assim, também. Ai, sim, eu reparei nisso. E, tipo, é só a forma mesmo numa cor só chapada e a linha em volta, e isso é tão incrível, e é um detalhezinho tão minúsculo, sabe? Assim, tá no fundo do background, mas tá ali, sabe? E eu acho isso muito legal, assim, em termos de enriquecer todos os cenários do filme, né? Se você vê em outros filmes, às vezes as pessoas ficam muito preocupadas em fazer até as pessoas que vão estar no fundo, né, assim, os figurantes bem feito, né, com um design todo rebuscado e tal. E ali é diferente, é isso que você falou, eles souberam super resolver, né, a situação, eles colocaram um quadrado ou um triângulo, pintaram, e aí você já consegue... Quando você lê aquilo, né, como imagem, você consegue entender que aquilo tá no fundo, são outros personagens, mas que não chama tanta atenção, não fica conflitando e mesmo assim deixa a cena viva, né? É maravilhoso isso mesmo que vocês comentaram, né? O jeito que eles usam e abusam de formas geométricas, né? E vão sempre pelos lados mais simples e até um pouco mais abstrato, assim, para representar as coisas. Tipo, querendo ou não, eu pelo menos li o filme muito como um conflito de... um conflito de libertação, sabe? E e aí você tem esses espíritos livres, são os Wolfwalkers, e aí dá pra fazer uma leitura de gênero ou não, né? Coincidentemente, os espíritos livres são sempre mulheres, enquanto as figuras repressoras, elas são masculinas, né? O pai da personagem e tal. E é legal como isso é representado logo no começo, porque a Robin, ela deseja estar em um lugar onde ela não pertence, né? Tipo, ela quer ser caçadora e tal. E aí, por exemplo, a roupa dela forma uma... Tipo, a roupa dela sempre que ela coloca a touquinha, fica com uma forma mais triangular, entendeu? E aí quando ela vira lobo, as formas dela já são mais arredondadinhas e tal. É interessante você até falar isso, porque eu não li inteiro, né, o artbook, mas eu li algumas partes no início, né, que tava falando da história. E eu não sei também se você viu isso, Rogério, mas a Robin era pra ser um homem, né? E meio que acho que ia ser um casalzinho que eles iam fazer. Se não me engano, a história ia começar antes deles chegarem na Irlanda, né? Como caçadores na floresta ainda, assim. Então. E aí, pelo que eu entendi, enfim, a Robin ia ser um menino, né? E aí, acho que ia ter uma paixonite, que ia ser a coisa mais clichê do mundo, mas aí, lendo o artbook nessa parte, o Tom Moore falou que nesse processo, né, de construir a história do Wolfwalkers e tal, e na busca... na pré-produção,
ele fez uma comparação com os outros filmes. Ele disse que ele tinha muito claro o que ele queria na cabeça nos outros filmes e todas as pessoas da equipe meio que seguiam o que estava na cabeça dele. Então ele foi muito presente nessa parte da direção, né, de gerir isso e de querer realmente seguir uma linha. E no Wolfwalkers ele fala que ele fez uma coisa completamente diferente e que ele achou que foi incrível, assim, que só enriqueceu, que foi dar mais voz para a equipe de storyboard. Então a equipe de storyboard conseguiu também contribuir, e aí eu fico pensando, né, lendo isso, e foram as heads eram 2 mulheres, e eu fico pensando se na verdade isso não veio delas, sabe, tipo, mudar essa questão da história e trazer uma visão mais diferente, né, pra narrativa. Sim, e que só enriqueceu, né, querendo ou não. Uhum. E é legal porque acho que até tem uma citação, né? Não teria o mesmo impacto se fosse um menino, né? Ia ser completamente para um outro caminho, assim. E sobre essa questão que você falou do storyboard, é interessante porque, assim, falando um pouco da minha experiência pessoal com o filme, né? Eu tive 2 experiências com o filme. A primeira foi uma muito conflitante e a segunda foi já uma mais revigorante, né? Uhum. Porque essa citação mesmo que você falou, tem uma hora que o Tomur fala que Song of the Sea, por exemplo, era um filme tão pessoal, né? E aquele filme, ele é, tipo, muito mais intimista, né? Eu acho que ele é muito mais, assim, contemplativo, né? E é uma coisa presente nos outros filmes também, né? No Breadwinner nem tanto, porque tem um pouco da intensidade do tema, né? Mas no Kells e no Song of the Sea, eles são um pouco mais pé no chão, né? E o Wolfwalkers, ele foi o primeiro filme de ação que eles fizeram, né? Então, tive muita dificuldade numa primeira instância de pegar e falar, caramba, mas esse não é muito bem o perfil do estúdio. E aí eu fiquei meio conflitante em relação ao ritmo, porque a primeira vez me deu uma sensação que ele era um pouco apressado. Não sei porquê, eu não sei se eu tava num dia ruim, não sei o que foi que aconteceu. Mas eu achei que o movimento das personagens foi meio corrido ali na floresta, quando elas se conheceram e tal. Mas aí, tipo, depois revisitando, não, sabe? Foi uma outra sensação, assim, eu senti que o filme não é apressado, ele só é muito objetivo, e aí acho que talvez por isso que eu fiquei meio conflitante. Mas sabia que eu tive uma mesma leitura que você quando assisti, apesar de eu ter assistido, que foi assim, eu assisti o trailer, e aí eu vi que tinha aquela música da Aurora, que, aliás, depois eu me apaixonei, né? Que é muito boa a música, mas assim, vendo no clipe, eu... Só aproveitar a sua deixa, porque foi... Cara, a mesma coisa assim, só que eu não vi trailer, entendeu? E eu sou muito fã, não só da Aurora, mas dessa música específica. E quando eu tava assistindo aqui, eu dei um grito que minha gata se assustou, assim, do meu lado, sabe? Não, achei que combina, só que eu fiquei com medo, porque no trailer, né, enfim, na parte que mostra, e eu vi também a Nessie um whip, na verdade, foi isso que eu vi, não foi no trailer, foi um work in progress em Annecy que eu assisti, eles mostraram a cena que, enfim, elas estão correndo elas viram um lobo, né, a Robin vira lobo, pela primeira vez ela tá sentindo tendo essa experiência, e aí é onde entra a música da Aurora, né. E aí eu vi aquilo e falei, nossa, eles vão deixar, tipo, essa música, assim, tipo, falada mesmo, né, cantada. Música meio pop, né, que não é uma canção original do filme, né. Então, e aí eu fiquei meio tipo, nossa, parece que vai conflitar demais, e aí eu já fiquei meio com o pé atrás com isso, sabe. Mas aí quando eu assisti o filme inteiro, eu achei que coube muito bem, sabe, a música da Aurora, e eu me perdi o contexto que eu ia colocar isso. Você tá falando o que mesmo, Rogério, antes? Do ritmo. Isso, ritmo. Lembrei. Então, eu tava falando tudo isso pra dizer que qual foi a minha sensação, né, quando eu fui assistir o filme. Então, eu fui assistir o filme meio com essa sensação de, não sei, talvez seja uma coisinha muito comercial. E aí eu me surpreendi. Só que aí eu entendi isso que você falou, Rogério, do ritmo, porque vendo o trailer, eu já tinha imaginado um jeito que elas iam se conhecer. E aí, quando elas se conhecem realmente, tipo, a primeira aparição da... Eu sou péssima com o nome, tá, gente? Então, assim, eu sei da Robin... a Lobinha, qual que é o nome dela? A ruiva, né? É Mab. Isso, a Mab. Então, e aí quando ela aparece, né, a Lobinha, a Ruivinha, ela... Eu achei muito meio rápido, assim, eu acho que, tipo, eu senti, né, que devia ter um pouquinho mais de suspense, e aí ela só se mostrar na hora que elas realmente fossem se conhecer, entendeu? Então, pra mim, esse sentimento que você teve, pra mim, um dos... Não que não é problema, né? Mas assim, a minha percepção seria, tipo, mudar ali, sabe? Porque é meio que...
seria mais impactante se a gente só conhecesse mesmo ela, visse ela como inteiro, na hora que a Robin também visse, sabe? Porque, enfim, no começo a gente tá seguindo com a Robin, né? O filme no início, né? Pra apresentação. Então a gente tá vivenciando o que a Robin tá vivenciando. Mas eu discordo um pouco, porque a gente já tinha sido apresentada a ela no começo, então já tem um pouco dessa hora de mistério, e eu acho que acaba que não combinaria com a personalidade da Mab, sabe? Porque eu acho que se rolasse isso ia ficar uma coisa meio guardada as devidas proporções. Princesa Mononoke, que é o relacionamento dela com a Chitaka, que ela não se mostra, porque ela é uma pessoa mais introvertida. Só que a Mab, ela é tipo super extrovertida e ela gosta de ser Wolfwalker, ela gosta de se exibir, sabe? Então eu acho que faz muito sentido, assim, a maneira que ela se conhece, o jeito que é apresentada. Até porque o filme brinca um pouquinho, porque, por exemplo, ela se oculta até o momento em que a Robin tá num momento de fragilidade, porque a Robin tá numa armadilha, e a Mab sabe que ela não vai conseguir fazer mal pra ela, e aí tem aquela montagenzinha dela tentando pegar o pé da Robin pra cortar a corda. Então, pra mim, foi bem tranquilo, assim, essa parte. Não, então, mas a parte que eu tô falando é anterior a essa, né? Da águiazinha, né? Quando ela cai na primeira vez que ela... É que agora eu não tô lembrando exatamente, né? É que agora eu não tô conseguindo lembrar exatamente qual que é a cena. Eu não sei nem se é a parte do... Que é a parte que ela tá na floresta, né? Tentando caçar, e aí a Mab aparece... Mas ela aparece logo e vai embora, sabe? Ela só se mostra, tipo, muito rápido e ela não tem uma interação e vai embora. E é isso que talvez pra mim criou esse conflito. Se eles tivessem segurado só um pouco de demonstrar ela ali e mostrar na próxima, realmente eu acho que o impacto seria maior na apresentação dela, entendeu? Assim, no sentido dela pra Robin, né? Não, porque a gente já vê ela antes, né, com a mãe, porque tem a historinha lá mostrando no início do filme. Mas não sei, eu senti que... mas é um detalhe, na verdade, mas eu sinto que seria um pouco mais forte essa questão que o Rogério falou delas se conectarem mais, assim, sabe? O impacto emocional, né? Porque, assim, a primeira vez eu não consegui me desprender do Song of the Sea, sabe? Porque, assim, os filmes dele, ele tem muitos paralelos, né? E dessa coisa da criança comum com a criança mágica e tal. E no caso do Song of the Sea, que assim, um dos filmes preferidos da vida, ele constrói a relação dos irmãos durante o filme inteiro, né? Então, quando eu vi que nesse filme ele meio que constrói, só que as coisas vão indo para um outro rumo, tipo, ela já não tá mais na floresta, ela já tá se transformando num lobo, ela já voltou pra floresta como um lobo, isso ficou assim, sabe? Tipo, não é que eu não tava gostando, mas sabe... aquela coisa, eu não tava conseguindo me acostumar ainda com a ideia deles estarem fazendo um ritmo um pouco mais apressado. Dinâmico. Mas assim, mas aí, revisitando, eu vi essas questões do ritmo, eu vi mais como uma questão de uma objetividade, né? Tipo, eles quiseram ir direto ao ponto, e aí eles não quiserem enrolar muito. Porque assim, eu queria que, assim, com uma perspectiva pessoal, eu queria que tivesse mais tempo delas na floresta se conhecendo, né? Sim. Mas aí, revisitando, eu sinto que, tipo, ele é bem calculadinho, ele consegue construir de um jeito interessante e envolvente, né? Não, então, aí foi realmente só uma questão de uma primeira impressão estranha, assim, né? Porque você até falou agora há pouco, você esperava que o filme fosse ser mais comercial, né? E eu sinto que ele é o filme mais comercial que eles fizeram, mas ainda que numa linha bem autoral, né? É que eu acho que, assim, quando eu tava refletindo sobre isso, sobre o que é ser mais comercial, né, nesse mundo hoje em dia, assim, no mercado. E eu sinto que assim, tipo, ele é comercial, esse filme, né? Tipo, ele tem uma viés mais, tipo, uma coisinha mais pra agradar o grande público. Só que ele não é uma narrativa hollywoodiana, né? Então, eu acho que é esse o problema, né? O que eu falo que eu não gosto tanto do comercial, na verdade, é o mais do mesmo do Hollywood, né? Eu não gosto mais da narrativa do hollywoodiano. Então, quer dizer que esse filme realmente é o mais comercial deles, no sentido de eles fizeram pra abranger mais pessoas, mais o público, o grande público. Mas ele tem essa narrativa, uma construção um pouco mais diferente dessa coisa que a gente tá acostumado a ver sempre, que é o império de Hollywood fazendo, né? Então... É engraçado porque, além da questão do ritmo, eu também tive um pouco de problema de me envolver com a história na primeira vez que eu assisti, né? Porque, por mais que ela seja muito redondinha e objetiva,
eu acho que algumas passagens, elas eram meio previsíveis, e isso meio que quebrou um pouco o impacto pra mim. Por exemplo, uma das cenas que eu ainda mantenho uma ressalva, mas é um detalhe muito pequenininho, assim, que não tira nem um pouco o brilho do filme, é mais uma questão pessoal minha, por exemplo, a cena que eu sinto que eles tentaram criar um clímax muito épico nesse filme, enquanto que nos outros filmes, principalmente no Song of the Sea, o clímax ele é num momento contemplativo através de um elemento mágico, né? Que no caso é a música. O impacto emocional não funcionou muito, porque eu senti, por exemplo, na hora que o pai é mordido pela mamãe lobo, eu pensei, tudo bem, isso vai ter um impacto mais daqui a pouco. E aí não tem como, tipo, chega o momento em que ele vai se rebelar, e aí isso tira um pouco aquela sensação da surpresa, sabe? É uma coisa que me tirou um pouquinho, assim, do filme, mas que eu não acho que seja necessariamente um demérito, é mais uma questão de expectativa pessoal. É que, pelo que você falou, tipo, parece bem isso de uma coisa de como você esperava que o filme fosse e tal. Porque, por exemplo, você comparou bastante com o Song of the Sea. Mas, por exemplo, eu não tenho o background do estúdio. O único filme que eu vi foi a Ganha-Pão, assim. Ele é um filme bem distoante, assim. Tipo, nem tem muito como associar. E sobre o final escalonando, né, e se tornar uma coisa grandiosa. Eu acho que tem esse aspecto que já comentaram dele tentar ser mais comercial, mas eu acho que ele faz muito sentido dentro de si mesmo, sabe, para onde vai se propondo, porque assim, apesar de achar, tipo, de ter estranhado o estilo, né, eu demorei para me acostumar com o estilo, eu tava achando muito bem executado essas sequências de ação, sabe, principalmente essa mesmo da floresta, que é muito linda. Foi só realmente uma questão de tentar, de demorar um pouquinho para me acostumar com uma coisa diferente que eles estavam fazendo em relação aos demais trabalhos, ainda que tenha muito da sensibilidade do que eles produzem, né? Seja pelo que a gente já falou da direção de arte, da concepção dos personagens, do folclore. Então, foi só realmente uma primeira impressão negativa, assim, porque assistindo de novo, muito disso acabou passando, assim, sabe? Foi uma outra relação que eu tive com o projeto. Eu amei, assim, o filme. Eu achei que... Porque é isso, eu fui muito... Acho que você, Rogério, foi um pouco mais até com expectativas do que eu. Mas me surpreendeu bastante, assim, o filme. A única coisa que eu não gosto, né, nessa parte que a gente tá falando sobre, enfim, construir a história, né, e tal, é como eles finalizaram o filme, sabe? Eu achei que foi meio... tem que finalizar o filme e vamos fazer isso. Aí o pai é mordido e aí ele... vai ficar com a mãe, e eles vão ser uma família feliz na floresta, sabe? Eu fiquei meio tipo, porra, sério, mas você vai fazer isso? Essa parte também me incomodou, essa do ficar com a mãe, porque é muito gratuito e aleatório, Sim. né? De como as coisas são construídas. Exatamente, é muito gratuito, tipo... Só pra falar, não, vamos ficar, como vamos terminar? Vamos terminar eles família, né? Tipo, vão ser irmãs e pronto. E aí... Aqueles dois extremos, né? Por um lado, é reconfortante você ver um filme mais otimista no período que a gente tá vivendo, mas ao mesmo tempo, a construção do filme em si fica aquele gostinho de parece que você só apressou um pouquinho aí a produção. Porque, tipo assim, dá pra ter sido otimista e isso fazer mais sentido. Tipo, mordeu o pai, beleza. Agora o pai literalmente, né, se libertou das amarras do... Esqueci o nome do vilão. Mas ele... Lorde alguma coisa, Lorde... Vai falar Lorde Superior, mas Lorde Quadrado, né? Lorde Quadrado. Não, então, ele tipo, literalmente se liberta, né, através da mordida e do contato delas, que são espíritos livres, e beleza, ele pode viver livre, entendeu? Ele não tem que casar com a mulher agora. Exatamente. Tipo, meti uma flecha no seu peito, quer casar comigo? Ai, claro, é Lorde Defensor, se não me engano o nome do... Lorde Defensor? Tanto que tem uma cena que o personagem fala, ele vai defender o quê? E aí ele tá bem atrás do cara, assim. Inclusive, é um outro detalhe que eu estranhei também. Eles têm um vilão que é um vilão de fato nesse filme. E aquele vilão bem Disney, inclusive, né? Sei lá, aqueles vilão clássico de ser um cara malvadão mesmo, né? Não que seja um problema ele ser unidimensional, ainda mais se tratando da proposta do filme, né? Mas foi mais um detalhe também que eu estranhei na primeira vez que eu assisti, né? Os outros filmes, eles têm até uma figura antagônica, mas que não chega a ser um vilão de fato, né? Mas, de novo, não é... Mas nessa aí eu comprei, assim, deixei batido, porque
tinha esse vilão que era o conflito, né? Ele aparecia, mas tipo, parecia que ele nem era tão... Ele nem se destacava tanto, assim, sabe? Então... E ele me lembrou muito o... Só fazer essa comparação. Ele me lembrou muito aquele vilão o shape dele, né? Enfim, o jeito da Pocahontas. Eu não sei o nome, gente. Eu esqueço o nome das coisas. Nossa, sim. É porque os dois também são meio quadrados, né? É. Não, então, é que eu acho que nesse filme cabe bastante, né? Porque ele tem essa narrativa de opressão e de uma figura autoritária. É que, tipo assim, se não fosse ele, seria a cidade como um todo, né? Mas aí seria, tipo, a conclusão não seria tão forte. Assim. Ele em si, eu nem sinto que tem tanta presença. Eu sinto que a própria construção do mundo já fala muito sobre isso, né? E a gente volta para aquela que tá falando sobre de como o storytelling deles é rico, né? Porque eu acho que mais do que o texto, as imagens precisam contar muita coisa, né? E esse filme tem uns recursos, assim, que são tão extraordinários. Tipo, a primeira vez, mesmo eu não me impactando muito com a história, eu ainda estava muito fascinado com toda essa questão técnica da narrativa, né? E como eles trabalham com a sombra, com as silhuetas, quando eles dividem a tela e parece que é uma história em quadrinhos. É tanta coisa bacana que eles conseguem. Tem um momento muito foda nisso de usar sombra e silhueta, em que a Robin tá imaginando que ela vai contar pro pai dela, e aí ela imagina de um jeito. E aí quando ela conta pro pai dela, o pai dela fica contra a luz, e aí ele vira meio que uma figura autoritária, porque só a sombra dele vai crescendo sobre ela. A exata cena que eu estava na cabeça quando eu falei, e você se... Não, e eu tava com uma outra cena, agora só fazendo esse parênteses nisso que você falou, né, de ser uma questão bem chapada, né, do filme, ser esse 2Dzão aí, quase um quetoutzão tradicional, gravura, assim. Né? Então, quase gravura. Que tem também um momento quando eles abrem, né, o plano, e aí, tipo, a gente tem aquele plano geral de tudo, e elas estão andando, e a gente tem a cidade lá no fundo. A cidade parece, tipo... um labirintinho, e as pessoas, elas realmente se movimentam tipo, sabe, a gente consegue ver como se fosse um quadro, assim, a cidade fica atrás. Não sei se vocês repararam, mas eu acho isso incrível, assim. A cena também, logo no comecinho, quando as crianças estão... Aquelas crianças que ficam falando pra matar o lobo e tal, e aí ele vai discutir com a Robin, e você tem a sombra deles silhuetada na parede, de uma forma um pouco mais abstrata. Uhum. E nossa... Ai, peraí, até fugi um pouco do raciocínio. Até emocionou, você viu? Vocês falaram dessa... Correu uma lágrima. Vocês falaram agora algum movimento artístico aí em relação à expressão do filme, né? Mas é que eles se inspiram muito na... gravura. É isso. Eles se inspiram muito naquelas ilustrações bíblicas em vitral, que são aquelas ilustrações, assim, que os personagens, às vezes, eles estão de perfil, mas eles estão de frente, sabe? Sim. Sabe qual, tipo, é que você falou que foi inspirado no Sentiu Dálmatas, o recurso dos vetores, mas sabe qual animação que é igualzinha? A Bela Adormecida. Também. Mas é porque tem ligação, né? A Bela Adormecida, ela acho que pega muita influência da UPA também. Porque a UPA, ela veio ali nos anos 50, né? E é engraçado, porque foi um movimento de animadoras que estavam um pouco de saco cheio do movimento formalista da Disney, né? E aí eles quiseram fazer uma linha mais abstrata, e depois eles acabaram influenciando a Disney, assim. Foi um processo meio doido. E é até engraçado, porque pra você ver, a gente tá elogiando como isso sendo um feito grande, né, da produção, só que na época eu lembro que A Bela Adormecida foi um filme de baixo orçamento, sabe? Eles apostaram muito nesse design por envolver menos orçamento. Não, mas e além dessas ilustrações bíblicas, né, um recurso que está presente em todos os filmes, assim, do Tom Moore, inclusive até no Breadwinner também, naquelas cenas em stop motion, são as composições em espiral. Então, assim, você sempre vai ter um círculo e coisas acontecendo dentro deste círculo. Eu acho isso muito marcante, assim. É um tipo de coisa que eu vou até ir bem longe aqui agora. É um tipo de coisa que eu acho que daqui a uns anos precisa entrar em livros de história do cinema, sabe? A narrativa dos filmes do Cartoon Saloon. Ainda mais dessas composições em espiral. Porque eu acho que é um detalhe que não tá presente em, tipo, nenhum outro tipo de produção. Tipo, é uma coisa exclusiva deles, sabe? Mas eu acho que entra mais naquele aspecto... É que a gente tá falando do Cartoon Saloon como uma unidade artística, né? Como um centro e tal.
Mas eu acho que é muito um aspecto autoral que é decidido, assim, igual o filme do Shyamalan, como ele sempre usa o vermelho para representar o metafísico, por exemplo. Acho que é muito mais uma coisa de autor, assim. Não sei se é uma coisa, tipo, única, sabe? Que a gente nunca mais vai ver. Não, mas uma única do autor, sabe? E eu acho que ele pode entrar num hall, assim, da história mesmo, de ter uma identidade muito peculiar, sabe? Que é uma coisa que tá presente em todos os filmes e é muito bacana como... quando você começa a reparar nesses detalhes, sabe, de como é bonito, tipo, tem a cena que eles vão se abraçar e eles formam esse círculo e aí os lobinhos vão se abraçando eles em volta e eles vão girando, assim, é um negócio muito, muito incrível. A forma como eles se utilizam dos shapes eu acho, assim, genial, sério, porque torna, é isso que você tá falando, torna algo estético diferente, né, e marcante. E às vezes nem é um recurso que tem que leva tanta... que vai ser um absurdo, vai ser mais caro, às vezes até mais barato, né? Esses recursos que ele se utiliza, assim, para produção. Ele é um recurso bem utilizado, mas não um recurso plástico inovador, né? Sim, Inclusive foi legal você falar isso, porque tem um específico que é um detalhe muito pequenininho também, mas que eu acho muito legal. Logo na primeira cena que a Robin começa a seguir o pai na floresta e ele tá de costas, e ele meio que vira uma coisa só, porque ele tá de costas, daí a capa dele vai até o chão, mas aí você não vê o pé dele. Ele vira meio que só um retângulo andando assim na floresta. É tão incrível. É aquilo que você falou, né? Como chegar nesse grau de simplificação, né? Porque numa animação comum você ia ter a perna do personagem caminhando e tal. Mas eu acho que isso que é engraçado, porque eu acho que traz... Eu tô estudando ultimamente essas relações, né? E eu gosto muito de animações que usam esses recursos de gráficos, né? Assim. E aí eu percebi que o pessoal do livro ilustrado utiliza muito bem isso, sabe? Então, eu acho que são duas coisas que casam muito bem, assim. Que eu tava ultimamente... Eu peguei alguns livros ilustrados pra ver, né? E principalmente infantil, aliás... O universo de livro infantil é incrível, né? Tem cada página maravilhosa, assim, com ilustrações com um recurso visual ali de contar a narrativa no visual, que eu acho incrível. Não, era só um negócio que eu queria falar, de fazer essa ponte de ilustração gráfica, né? Com animação, porque às vezes com cinema, porque às vezes a gente pensa, vai ser uma coisa muito chapada, né? E cinema tem que ser uma coisa de movimento, e tridimensional, mas às vezes a gente consegue fazer tudo isso se utilizando da coisa chapada, né? Do gráfico, porque fica... Uma vez eu tenho uma mentoria com uma artista incrível, que é minha amiga, que é a Isabela Littiger, e ela, uma vez ela tava me explicando essas coisas de perspectiva, né? Que eu tenho muita dificuldade em fazer umas coisas meio tridimensionais e tal. Ela falou, mas olha, para e pensa, na verdade, se você mexer com shapes... E aí ela fez, tipo assim, ela fez um círculo e depois um círculo menor no fundo, e aí ela compôs com shapes só, assim, de coisas simples. Já deu uma perspectiva, sabe? Porque é essa questão de sobreposição. Então, acho que a Cartoon Salon vai muito por esse caminho de criar soluções inteligentes, assim, né? Pra conseguir fazer coisas exuberantes. Que nem são exuberantes, na verdade, mas são... Enfim, mexe com essa ilusão, né? Esse filme foi o primeiro filme que eles ainda usaram um pouco de perspectiva formal, né? Tipo, eles mantêm muito da perspectiva não linear, né? Que é essa coisa chapada. Mas é muito interessante, porque tem uma cena, não sei se vocês vão lembrar, logo que ela tá perseguindo, que ela sai da vila e ela vai atrás do pai. Uhum. Aí tem um plano geralzão que é o começo, a entrada da floresta e um pouquinho do espaço dos fazendeiros ali. Sim. E aí você tem, tipo, tá cobrindo quase que toda a tela esse chão do mato, só que ele tá com uns elementos, assim, no cenário que dá essa ilusão de perspectiva. Na casa da Robin também, na mesa, né? A mesa, ela é, tipo, chapadona, ela, tipo, tá... É muito bizarro, porque parece que você tá vendo a mesa de cima, só que ela tá de lado, sabe? E você vê todos os objetos, né? É isso que eu falei, deles criarem essa questão. Tipo, eles usam muito isso. Eles pegam, tipo, praticamente... Não é uma perspectiva falsa, né? Porque eles pegam ela, colocam ela de frente pra tela. Tipo, literalmente, assim, a personagem desenhada parada de frente, bem flat. Só que eles colocam um fundo
que parece o chão, e parece que tá mais numa altura, né? A câmera tá um pouco mais alta nela e ela tá andando, mas, tipo, é uma coisa tão simples. É isso que eu achei incrível, assim, eu acho incrível isso. E aí um cenário, na verdade, você nem precisa fazer um cenário novo no sentido assim, tipo, meu Deus, olha essa perspectiva, é só colocar um fundo que realmente pareça o chão. Que é isso que eu tava, por isso que eu bato na tecla do Get Out, porque eu trabalhei muito em série de TV, né, e a maioria, enfim, tem, por conta de não ter muito recurso e dinheiro, se utiliza muito poucos cenários, enfim, não é, algumas são coisas full também, mas a maioria é Get Out, né, o bonequinho com rig, e a gente tem que se utilizar muito desse artifício, né? De pegar uma parte do cenário. Porque teve uma vez que eu trabalhei numa série que ela só tinha. A série inteira só tinham 7 cenários. Trabalhou em Chaves? Não. Não, era um outro, um preschool que chama Planeta Palavra. E aí a gente tinha que tornar aquela história interessante, né? Só que, tipo, no episódio, às vezes eu só usava um cenário, que era uma master, sei lá, que ia acontecer no quarto da vaca, né? Que eram animais. E aí eu tinha que utilizar de recursos, tipo assim, pra falsear a perspectiva. Então, eu pegava partes, às vezes, tipo, de quina, assim, do teto, que não tinha nada a ver de perspectiva, mas eu colocava ela lá num tamanho e colocava esse cenário atrás de uma forma, tipo, virava e tal, que parecia, sabe, que tava vendo ela meio de cima, ou que tava em outro ambiente. Então, é isso que eu falo, às vezes, de a gente conseguir pegar e ter essa brincadeira com um gráfico de sobreposição das coisas, né? Que isso dá a ilusão da perspectiva, né? Da profundidade também, então... Fora outras soluções que eu achei muito legais, assim, eu suspeito que tem umas cenas específicas dos lobos, e também naquela cena que ela tá com aquelas freiras, que eu acho que eles animaram um só e depois duplicou vários pra parecer que tem um monte na tela. E é legal como faz sentido isso, né? Principalmente nas cenas com as freiras, por exemplo, você tem essa noção de que elas não têm muita personalidade, que é tudo meio sem vida, até por conta de todas se moverem mais ou menos da mesma maneira, e do cenário de ser mais desaturado em relação ao amarelo e o laranja da floresta e tal. Ai, gente, uma animação incrível, né? Eu tô, tipo, conforme a gente vai falando, eu só vou pensando no filme, eu só quero, tipo, meu Deus, que coisa incrível. Nossa, eu quero rever. Porque meus pais não viram ainda, e aí eu tô pensando em rever hoje de novo. É que voltando um pouco sobre a minha experiência bem dividida que eu tive com o filme, né? O impacto emocional na primeira vez, eu não tinha me envolvido muito com as personagens, né? Exatamente porque a gente já falou aqui sobre a questão do ritmo. O que disse é machista. E aí, tipo, eu tava muito em conflito com isso, porque eu tava sempre comparando com o Song of the Sea, e aí eu ficava pensando, poxa... Não, é porque foi muito inevitável, assim, porque tem muitos paralelos os filmes dele, né? Só que aí, tipo, até porque, eu não sei, eu senti um pouco a figura do pai também, assim, uma coisa meio... Os diálogos pareciam meio repetitivos, mas isso foi só detalhe da primeira experiência mesmo. Não, na segunda vez foi totalmente diferente, assim, porque aquela cena que começa a intensificar, sabe, que eles estão ali pra tentar matar a mãe dela, eu já comecei a me importar mais com o desenvolvimento dos personagens no geral, sabe? Uhum. Mas o que você acha que, tipo, deu esse clique, assim, de ser tão diferente? Você acha que foi realmente uma questão de ir com... tipo, achando que ia ser uma coisa, e aí você, tipo, não viu que não era, ou foi... Foi mais pra demorar pra associar que era uma proposta... Que não era o Song of the Sea. Que não era Song of the Sea. É porque tem muitas semelhanças, né? Por exemplo, o fator de cura também vem de um elemento mágico, né? E aí eu fiquei muito naquelas, tipo, putz, mas tava faltando... Tipo, eu dei uma sensaçãozinha que eles estavam tentando fazer aquelas cenas pra chorar, não sei se vocês sentem um pouco isso.
Ah, não. Tipo, Não, assim, não senti no isso, final, com a mãe dela, pô, aí sim, né? Porque, né, a Não, tensão nessa aumenta e tal. que eu tava falando mesmo. Ah, sim, mas aí eu acho que o diferencial dessas cenas é sempre o seguinte: a gente só acha que é uma cena pra chorar quando a gente não chora, né? E acho que esse foi um dos pequenos probleminhas que eu tive, assim, porque... Ai, não adianta, eu vou ter que falar do Song of the Sea. O Song of the Sea é um que eu choro Aí, demais. tá vendo? Né? E aí, acho que essa falta desse soco, assim, que me fez eu ficar um pouco disperso na primeira vez que eu Mas assisti. deixa eu perguntar, a sua relação com o Song of the Sea foi o primeiro que você viu do estúdio? Não, eu já tinha visto o Kells, mas o Song of the Sea foi onde eu falei, uau, sabe? Foi onde eu me apaixonei de vez então, pelo estúdio. É que, querendo ou não, eu acho que ele virou um pouco sua métrica, assim, né? Porque, tipo, a tia que foi sem expectativas, ela gostou pra caramba. O Rogério até ficou forçando, falou, não, cara, para de ser purista, vê trailer aí. Eu falei, não vou ver essas porra, não, vou esperar sair o filme. E aí, tipo, cara, eu me surpreendi muito, assim, na minha experiência com o filme. Não, e é incrível mesmo, sabe? Eu acho que... Não, é porque, assim, eu só tava falando dessas questões porque, assim, apesar de eu ter tido uma segunda experiência muito melhor e ter amado o filme, enfim, fez questão de pegar o artbook pra ler sobre a produção, porque é uma coisa incrível e tal. E quanto mais eu leio, mais... E o artbook realmente tá muito bom, né? Tá muito bem construído, assim. Inclusive, foi a tia que me convenceu a comprar o artbook. Sim. É que, é sério, o artbook, ele vale muito a pena, de verdade, assim. Eu já vi outros tipos de artbook e esse tá muito bem construído e ele fala com pessoas da equipe também, tipo, sabe? Põe o nome da galera toda lá e, tipo, tem citações de pessoas da equipe, tipo, não só do diretor, né? Então, acho isso incrível, assim, achei muito bem feitinho o artbook. Não, e esse contraste mesmo que vocês tinham falado já, da liberdade dos storyboards, né, e de como reflete na própria mensagem que o filme quer passar, né. Mas assim, só dizendo que, tipo, apesar de eu achar, assim, que é um grande projeto, tipo, eu fico muito feliz com o reconhecimento que eles finalmente estão tendo, sabe. Inclusive, aonde estavam esses críticos desses portais grandes que estão enaltecendo o filme agora, nos outros filmes, mas enfim. Isso é balela, né? Isso é meio balela. Não é balela, não. Não, é porque, a gente conversou mais cedo sobre o filme, aí o Rogério falou, não, o pessoal do The Guardian fez matéria, o pessoal do como é que é o nome do... Não, então, mas aí eu dei uma pesquisada no Song of the Sea pra ver qual que era, e tipo, todos esses mesmos veículos eram matéria e deram 4 estrelas, sendo que alguns pro Mas não deram 5, o Rogério queria 5 estrelas. Não é a ponto de explodir, sabe? Eu queria fazer um contraponto, porque dessa questão que você tinha comentado, né, da emoção, né, que parece que é um pouco forçada. Eu tive a mesma sensação que você teve no Walker, só que no Song of the Sea, porque eu não consegui me conectar com o filme, eu acho, assim, porque o Song of the Sea, né, que eu acho que ele começa legal, ele começa bem, só que aí no momento que eles vão eles caem num... É que eu assisti faz tempo, mas eles caem num lugar, né, que tipo tem uns outros seres e tal. A partir dali, eu sinto que começa a se perder, assim, um pouco a história, sabe? E o ritmo, e aí vai... Eu sinto que entram muitas questões, muitas coisas que eles queriam dizer, e aí o ritmo se perde. E aí no final, quando tem essa relação com a mãe, né, lá que ela aparece... Eu não consegui me conectar, assim, realmente, nessa conclusão. Não consegui. Nossa, não assisti, mas faço das palavras da tia a minha já. Que quando eu assisti, eu sei que eu vou sentir exatamente a mesma coisa. De tanto o Rogério falar. É que quando chega nessa parte, pelo menos no Song of the Sea, né, eu não sei, eu não senti que foi construído pra ser naquele momento, sabe? E aí eu senti muito que, tipo, a mãe só apareceu e aí tinha que resolver esse caminho, né? Enfim, e aí eu senti muito forçado, assim, para as pessoas chorarem. Mas... E aí eu não senti isso na hora do Wolfwalkers e eu me emocionei, assim, no Wolfwalkers.
Mas talvez seja essa questão de identificação mesmo, sei lá, sabe? Mas é porque no Wolfwalkers também você já tem, tipo, você tem o tempo todo a presença da ausência da mãe. Acho que não sei se essa colocação faz sentido. Mas, tipo, eles estão batendo o tempo todo na relação e como ela sente falta. Ou beleza. É porque eles ficam, isso é sempre martelado pra personagem, o quanto ela sente falta da mãe. E a mãe ela precisa da aparece mãe também, pra ir né? embora. Tipo, que isso que você falou, a presença é a falta, né? Porque ela tá lá, mas ela não tá. E já foi introduzido. Aí agora, sei lá, no Song of the Sea, a mãe, eu não sei. Eu sinto que ficou muito no ar, assim. Eu não consegui. E é isso, eu acho que foi identificação também, porque eu, como história geral, eu prefiro. Eu me conecto mais com Wolfwalkers do que o Song of the Sea. Não consegui gerar uma empatia tão grande que nem o Rogério tem pelo Song of the Sea. Não, então, é que assim, né, eu falei muito do Song of the Sea, é porque, assim, algumas comparações eu acho que são muito inevitáveis, e aquela coisa, né, vai funcionar para cada um, dependendo da perspectiva mesmo que cada um tem, né, mas é que realmente eu senti um pouco falta dessa questão um pouco mais contemplativa, mas aí eu entendo que a proposta do Wolfwalkers não era essa, então eu também entendo que, tipo, veio de uma expectativa prévia, né. Mas ainda assim, mas só para concluir o meu ponto, tipo, por mais que eu fique muito feliz com o reconhecimento que o filme tá tendo, de como ele tá sendo um grande consenso com a crítica, agora que ele tá aí com a distribuição da Apple TV, eu acho que, enfim, eles estão fazendo campanha para as premiações, né, tentando colocar o filme no mapa e tal. Tipo, eu acho que é um trabalho muito bem realizado, tipo, a segunda experiência foi muito melhor, assim. Eu consegui me envolver mais com a história, com os personagens e tal. Mas apesar de tudo isso, assim, de realmente considerar um grande filme, ele ainda continua não sendo o meu preferido do estúdio, sabe? Eu acho que o Song of the Sea conversa muito mais comigo, assim. Eu acho que ele eu gosto da pegada mais introspectiva, da música, porque o Song of the Sea, ele tem as músicas também, só que são as músicas originais, né? E, sim, não sei, acho que eu gosto muito do Wolfwalkers, fico muito feliz com o reconhecimento que ele tá tendo. Quero que ele ganhe o mundo mesmo, assim, enfim... Mas eu ainda tenho um pouco de preferência pelo Song of the Sea. Você tá com aquele complexo da dama na água, né? De tipo, não, é que o cara já... o cara fez o Labirinto do Fauno, filme foda anos atrás, agora ele tá sendo reconhecido, mas é um filme dele que não é o melhor filme dele, assim, mas é bom, né? Pelo menos estão falando dele. Mas uma coisa da Cartoon Saloon que eu acho legal é assim, tipo, apesar de eu não gostar da narrativa do Kells, é que o Kells eu nem, sei lá, eu nem considero, porque eu dormi quando assisti o Kells, então eu não consegui. Porque o Kells eu até entendo quem não gosta, mas eu acho ele também tão injustiçado. Eu acho não, então, ele é lindo, eu fui, tipo, muito feliz assistindo ele, porque ele é maravilhoso. Mas é isso, eu acho que isso que é legal, porque assim, o estúdio ele sempre teve potencial, né? E eu acho que todos os filmes dele, eles são... Se não for bom, sei lá, na narrativa, ele é bom, muito bom em outra coisa. Então segura, sabe? Assim, acima da média do padrão, né? Da indústria exato. Então, e eu acho que, tipo, é da carreira mesmo, né? Assim, do estúdio, eu acho que ela é muito boa. Porque apesar de eu não ser o meu preferido, o Song of the Sea, eu consigo enxergar muitas coisas, qualidades no filme, sabe? Que eu consigo criticar, assim, debater com vocês, né, até aqui. E coisas boas, sabe? Apesar de eu não ter gostado. Então, acho que isso é um grande feito, assim. Porque, fazer filme é muito difícil, sabe? É muito difícil. Ainda mais eles, né? Que é totalmente avesso a toda... No livro mesmo fala que a localidade do estúdio, ela não é num grande centro comercial, né? E de como isso reflete também na relação da equipe, e de como isso acaba indo pro projeto, né? Meio o lance lá do estúdio Ghibli também, que fica meio que num lugar mais isolado, né? É que a relação é outra, né? Eu tive uma experiência dessa aí, tipo, meio Big Brother mesmo que foi assim. Foi no filme do Ale, né? No Parents. E é isso, você convive com as pessoas bastante, né? É que eu não sei como que é no Cartoon Saloon, se é uma cidade muito pequena, ou seria... É isso, né? Uma cidadezinha pequena, não é? No estúdio. E aí todo mundo meio que convive todo mundo junto o tempo inteiro. Porque isso faz muita diferença para um projeto, assim, você passar... Meio que você começa a respirar o projeto. A própria vila onde se passa o filme é o local onde fica o estúdio. Então as pessoas moram no lugar e praticamente convivem
sempre juntas, além de trabalharem juntas, isso influencia muito pro projeto, assim, você passa a respirar, né, porque é isso, você não tem tipo, sei lá, você pode estar no seu happy hour com as pessoas do estúdio, por exemplo, que é o que eu vivi, e mesmo assim estar em sintonia do filme, apesar de você estar relaxando, não sei, fica na cabeça, parece que você entra 100% assim no filme, sabe? Eu acho que isso faz muita diferença para um projeto, ter esse nível de profundidade da equipe no projeto, né? Então acho que isso contribuiu bastante, assim. E você, Tia, fala um pouquinho o que você achou da trama, assim, apesar da gente já ter explanado bastante, né? Só na descrição do Rogério. Então, eu gosto, eu acho que é uma trama muito boa. Ela é simples, né? Meio comum, assim, no sentido de historinha, né? Porque, querendo ou não, isso que eu já falei, que é um pouco mais comercial, mas eu acho que o grande feito é a relação, né, que eles constroem das personagens, né, em cena, assim, a construção de cada uma, da individualidade de cada uma, né, da realidade de cada uma. Então, acho que eu consegui me conectar muito mais e me enxergar, assim, no filme por conta dessa relação delas, assim, de trazer mais essa questão do feminino também, né, e de ser uma aventura. Eu gosto de filmes de aventura também, assim, e eu gosto muito de cachorro, então quando elas viram lobo eu gosto muito, assim, eu me vejo muito na história, porque eram coisas que quando eu era menor eu gostava de ser, assim, de me imaginar sendo, tipo, um animal virando, então é uma coisa que eu já me identifiquei. Então, não sei se também é porque são personagens femininas, que eu tive até... Tava pensando nisso quando vocês estavam discutindo a questão do Song of the Sea, e aí eu tava pensando que me identifiquei muito mais com o Falkers, se realmente é por conta disso, assim, de eu conseguir me enxergar muito mais, né, nas personagens e ter essa trama delas querendo se libertar e da individualidade, né, e do crescer e ter a liberdade de decisão das coisas, né? Então, não sei, isso conversou muito comigo, assim. Talvez até pelo jeito que a repressão ela é mostrada, né? Você tem muito uma ideia da repressão através do cabelo. Então, a menina que é uma loba e a mãe, elas têm o cabelo solto, enquanto a Robin tem que ficar com o cabelo preso também, né? Tanto que é um momento foda no filme, quando ela se liberta, que aí ela solta o cabelo e aí você vê o cabelo dela sendo desenhado em formato curvo, assim, né? Sim. Cheião. Não, e a parte que eu mais, assim, que eu comentei no início aqui, que eu tinha visto, né, essa parte de que quando a Robin experiencia a primeira vez ela virar lobo, né, que ela vai atrás da Mabbie lá e elas se encontram, ela sente a floresta, que eu não tinha gostado, né, assistindo só ela separada do filme. No filme eu gostei muito, assim, e é a parte que eu mais gosto do filme, que eu me conectei mais, assim, que eu falo, cara... Porque, assim, eu não sei explicar, mas eu até vendo separado hoje em dia, né, eu consigo, nossa, entrar, assim, total no que ela tá sentindo, sabe? E eu acho incrível. É que assim, eu não sei como é que era na cena em que você comentou quando você viu a construção, mas é porque, querendo ou não, é uma coisa muito, muito de construir um sensorial através do poder imagético, né? E aí talvez por não estar finalizado, você não teve tanta essa sensação, mas ele não, começa... Tava finalizado, tava. Eu vi exatamente como é. Só que o problema é que eu vi, assim... O Work in Progress, ele funciona assim, eles estavam lá apresentando o projeto, aí mostrou, tipo, realmente um making-offzinho das coisas, do que eles estavam fazendo, como se fosse, tipo, algumas coisas até que acho que estão no artbook agora. E aí é muito eles falando sobre o processo, blá, blá, blá. E aí é como se fosse um pitching, né? E aí eles mostraram uma cena, e aí a cena que eles mostraram era essa. E aí eu só vi a cena, entendeu? E aí pra mim parecia muito um clipe, porque eu só vi essa cena, tava finalizado do jeito que tá no filme, mas eu só vi ela e fiquei tipo, ai, não sei, porque tem essa música, né? Essa música tá atrapalhando. Eu achei incrível a arte, mas assim, eu fiquei muito... A sensação foi muito eu me emocionei, mas eu fiquei meio, mas sei lá, parece que essa música tá atrapalhando, é muito pop, não sei, não entendi. E aí no filme, talvez por eu estar mais imersa, né, porque acontecem muitas coisas antes, né, você entra no filme realmente, você vai vivendo junto com elas, aí vendo o filme eu mudei de ideia, porque aí vendo essa cena eu me emocionei mais ainda e fiquei tipo, caramba, não, a música cabe muito bem, assim, na real, tipo... É exatamente a cena onde eu mais me emocionei, assim, porque, como eu disse, né, no final tem alguns problemas com o clímax,
por conta daquela questão do pai ser mordido pela loba e tal, e eu prever que ele vai virar o lobo, enfim. Mas essa cena em si, ela foi uma que bateu por conta todos esses elementos visuais, né? E é um momento assim, de libertação e tudo mais. E também porque a letra, né, colocando em contexto ali, é um negócio muito impactante, assim, com a construção do filme mesmo, né? A própria musiquinha que eles cantam, que é tipo uma música, assim, de essas cantigas de criança, de né? mate Tipo, o lobo, né? Lobo, mate o lobo. E aí depois muda o contexto, não é mais lobo, lobo, mate o lobo, 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 uive o lobo, né? Deixa o lobo ser livre. E é muito bonito, assim, a música que toca nos créditos também, né? Sim. Então, acho que realmente foi uma questão, falando ainda daquela minha experiência, né, de ter assistido antes em NSC, de contexto mesmo, porque, enfim, vi uma cena que eu nem sabia sobre realmente, tipo, deu pra ver sobre o que era o filme, mas assim, não sabia a história do filme, né? Então, ver fora do contexto, assim, geral, né? Porque é muito diferente você ver uma cena separada e no contexto, né? Então, acho que foi muito por conta disso também. E aí eu mudei de ideia. E é a minha cena preferida, assim, do filme. Essa e... e uma cena preferida também é a parte... É que tem várias, na verdade, mas uma das outras da outra preferida é a parte que tá lá no embate, né? Que ele vai matar a mãe, né? Em público. E aí a Robin consegue ir lá e realmente se colocar na frente, enfim, tem toda aquela questão pra proteger, né, a loba, ela enfrenta o pai e a multidão que tá ali. E aí depois no final também, quase no final, né, que é que quando elas se encontram, é que era óbvio que isso ia acontecer, né, tipo assim, mas pra mim eu tava tão envolvida ali no momento, ai meu Deus, que bonitinho, não sei o quê, e aí vem e mata, e tipo, ataca, era muito óbvio, mas eu não sei, eu senti assim, sabe, eu gostei muito disso, eu fiquei, meu Deus, não sei o quê. E apesar de saber que ela ia se curar, mas você fica, né? Então, eu acho que isso é uma cena muito bem feita, porque apesar de você saber o que tá acontecendo, que vai acontecer, visualmente, assim, agora falando do meu lado storyboarder falando, é uma cena muito bem construída, assim, visualmente, que te deixa entrar, assim, no filme, né? Tipo, isso, enfim, era só isso que eu queria pra finalizar. É que eu acho uma cena muito bem decupada, né? Sim. Porque a maneira com que as informações são dispostas na tela faz você esquecer que existe outra possibilidade. Aí você fica nessa tensão. Eu fiquei no mesmo, assim, porque como eu sei que o Cartoon Salon, tipo assim, eu só assistia a Ganha-Pão, né? Eu não sei o histórico do estúdio. Mas como eu sei que é um estúdio mais independente e tal, eu falei, puta, será que ela morre? Será que ela não morre? Entendeu? Porque, tipo, mesmo sendo uma animação pro público infanto-juvenil, ele tem esse aspecto mais conto de fada clássico, né? Que tem esse lado mais violento. A cantiga, como o Rogério colocou, a cantiga que as crianças ficam cantando e tal, ela tem esse teor mais violento. Se você reparar, o filme ele não tem sangue. Tem, tipo, arranhão, mas não tem sangue o filme inteiro. Nossa, é verdade. Muito eu não reparei, né? Na verdade, agora eu fiquei pensando, será mesmo? Será do arranhão, tipo, tem os vermelhinhos do arranhão, da mordida, mas não tem, de fato, sangue explícito, né? Mas é engraçado vocês falarem isso, porque exatamente é uma questão que eu tenho, que foi uma coisa que ainda se prevaleceu, né? O senso de urgência, né? Que tirou um pouco do meu... Eu não senti muito um senso de urgência, porque estava muito claro para mim que as coisas iam acontecer, por mais que sejam muito bem realizadas. Então, assim, eu não tiro o mérito do filme, é mais uma questão de... Aquela pulguinha atrás da orelha, sabe? Se fosse no Song of the Sea, você tava falando que era foda, né? Exatamente. É que não tem como, gente. O Song of the Sea é tipo top 3 pra mim, assim. É um dos meus filmes da vida, de verdade, assim, eu gosto muito mesmo. Nossa, mas esse daí entrou no meu top 5. É que assim, eu realmente mudo muito de opinião. E eu esqueço muito das coisas rápido, assim. Tipo, eu não tenho um preferido, eu tenho de momento, sabe? Por exemplo, o meu de momento agora preferido é Wolfwalkers, assim, então... Mas eu te garanto que ele vai ficar ainda com você por muito tempo. Vai. Não, vai, porque... Ele segue muito o que eu acredito, assim, também. E não é só em história, em narrativa. Porque, assim, pra mim, é que eu sou uma pessoa que eu gosto muito o que me impacta mais no filme é o visual. Óbvio que é o contexto geral, mas, assim, é tipo aquele rolê, não olho o livro pela capa, eu olho o livro pela capa. Porque mas pra no mim cinema o visual... tem que olhar pela capa, sim. É que tem coisas assim que, tipo, foram horríveis, mas eu vejo assim, horrível no sentido artístico, né? E, tipo, ser ruim, sei lá, animação, alguma coisa, mas a história tá bem redondinha. Mas, assim, é que pra mim, o que grita mais, pra mim, é arte, assim. Então,
quando casa muito bem, porque é isso que eu falei pra você, né, quando você me perguntou do contexto da história, narrativa e tal, eu acho que é muito boa, mas eu não acho uma coisa tão, ai meu Deus, sabe, por exemplo, realmente se eu for olhar por história, sei lá, eu preferia, acho que o Breadwinner, sabe, como narrativa, acho mais impactante, assim, de história. Mas é que eu acho que ele casa muito bem as duas coisas. Então, eu acho que ele foi muito objetivo no que ele quis entregar. Ele conseguiu entregar o que ele queria entregar. E aí, enfim, o visual pra mim é o top do top, assim, do filme. Eu falo, meu Deus do céu, é maravilhoso. Então, inclusive, mesmo na minha primeira experiência que não tinha sido, foi um pouco mais conflitante, né? Eu não foi até o que eu citei lá do Klaus, né? Não foi essa sensação de achar que o visual tava engolindo o filme só por ser bonito, né? Eu já tinha ficado assim muito deslumbrado com todas as soluções narrativas mesmo, né? De como tudo muito bem planejado, e é muito importante a gente citar isso, porque esse foi um ano de muita animação desconjuntada. A gente fez até um programa aqui sobre o Over the Moon, né? De como aquele filme é uma bagunça. Mas Nossa, enfim, é muito legal, assim, tipo, de como tudo que aparece de imagem no filme tem um porquê, e até aqueles detalhezinhos pequenininhos que eu falei do triângulo e do quadradinho. É uma coisa tão pequenininha, mas que só enobrece, né? A história pode não ser a mais original, não pode ser a mais... Pode até ser previsível, mas você ganha pelo menos, né, nos aspectos visuais que só enriquece cada vez mais o filme, né? Então, porque eu acho que é uma história previsívelzinha, assim, né? Tipo, você sabe que vai ser meio, legal, vão se encontrar, vai virar lobinha, e, quer dizer, aquele final eu esperava que não tivesse aquele final, né? Daí o pai casando, mas enfim, umas coisas meio previsíveis, né? Assim, se você for analisar. Mas eu acho que, tipo, no contexto, né? Tipo, eles conseguiram entregar o que eles queriam entregar. É isso que eu sinto, assim, do projeto. É um projeto muito bem feito, e eu até falando dessa questão, eu tava comparando demais com Song of the Sea, né? A segunda vez eu tentei só determinar realmente a proposta do filme, né? E aí eu consegui ir muito mais além, assim, né? E é bem isso que você falou, Tia, porque, tipo assim, isso que você falou de jogar o livro pela capa é o certo mesmo, de fazer com o cinema, porque, parafraseando uma frase que o Roger Ebert roubou de alguém e todo mundo fala que é dele, né? Não importa sobre o que um filme é, mas como ele é sobre o que ele é, sabe? Então muito da construção visual através... Então a trama pode ser a mais genérica e derivativa possível. Se o pessoal sabe como trabalhar a história de uma maneira que não fique só ilustrativa, né? Passa a ser brilhante. Então, mas é que assim... Fala, depois eu falo. Pode falar. Inclusive, eu até falei quando eu escrevi no Letterboxd que eu tenho um medo das pessoas analisarem esse filme pelo hype das premiações e tal, e julgar que a história, que o filme só tem visual e a história... O que eles fazem com a Laika, sabe? Tipo, de falar que só o visual é lindo e a história não presta. Isso, o que seria uma injustiça enorme, né? Porque o filme tá cheio de recursos incríveis que vão além dessa história, dessa base simples, né? Mas, por exemplo, é isso que eu ia falar, porque assim, apesar de eu fazer isso, né, eu não concordo 100% que seja só o visual sustenta, né, porque eu já assisti... A história tem que ter... A história tem que estar minimamente, assim, tipo, a questão não é nem a questão de, tipo, ser uma história inovadora, diferenciada, mas ela tem que se sustentar, sabe? Que é isso que eu acho, tipo, que eu quis dizer, né, com o Wolfwalkers, é que é uma história que, sei lá, não é uma história que você fala, nossa, mas é uma história que ela consegue se segurar muito bem, assim, ela é muito bem contada. E aí, indo pro Klaus, por exemplo, o Klaus, a minha crítica com o Klaus é que a galera ficou muito martelando no 2D. No 2D. E aí, era tão bem feito, no sentido, assim, que nem parecia 2D, tipo, parecia que era... Peraí, eu só prestigiar esse momento, porque você é a única pessoa que eu posso compartilhar. É que ele sempre reclama da mesma coisa. De todo o programa eu cito o Klaus como um mau exemplo de tudo. Mas eu concordo. Mas é que assim, o que eu queria dizer do Klaus é que assim, quando eu assisti eu já fui com raiva por conta dessa questão do 2D, e, tipo, o visual pra mim... Beleza, eles inovaram em algumas coisas lá, tipo, tecnicamente, mas o visual pra mim não era nada novo. A história não era nada nova também, tipo, era bem clichê, Estados Unidos. E o visual também era meio clichê, mas quando eu assisti eu me surpreendi porque eu achei uma história muito bem contada.
Entendeu? Qual? Tipo assim, eu achei uma história muito bem contada. Tipo assim, ele... Não, é que eu não vi, eu não tô defendendo, Ah, não. tá. Não, eu achei bem contada por conta assim, de tipo, ele te prende e ele te entrega o que ele é. Ele é uma história genérica, mas ela é uma história genérica muito bem contada, entendeu? Eu traçando até um paralelo agora com o Wolfwalkers, né? Eu sinto que eles pesaram muito a mão em algumas coisas que não precisavam estar na história. Por exemplo, o filme ele tem um elemento que eu gosto muito, que é aquela ideia do Papai Noel, a origem do Papai Noel, né? E esse é um conceito que eu acho que ele era um conceito que é original. Só que eu não gosto, por exemplo, logo no comecinho do filme, quando ele chega na cidade, e aí eles dão ênfase para uma casa mal assombrada. E aí eu pensei, será que vai ter alguma coisa a ver com essa casa? Será que ele vai ter que resgatar a menininha que tá naquela casa? E não é. No fim você descobre depois que a casa é daquele jeito, porque a menininha é meio que de uma família Addams. E sabe, eu demorei pra me envolver com o Klaus por causa dessas coisinhas, tipo, deles criarem uma coisa que você acha que vai ser alguma coisa e não é, mas não no sentido positivo, tipo, não no sentido do filme estar à frente de você, mas porque... expectativa. Mas é porque ele meio que, sei lá, pra mim o visual é lindo, é muito legal o que eles fizeram com a tecnologia, mas ela não conversa muito com a história, sabe? Eu acho que eu podia ser feito com outra técnica, inclusive com o 3D, que eu acho que eu não ia sentir falta da questão do visual, sabe? Mas isso é uma birra pessoal minha, assim. Não, com o Klaus eu acho que a história, ela foi muito bem contada, assim, o pessoal É que é isso, é muito clichê e não é nada inovador, mas assim, tipo, a narrativa, os planos... Então. Hã? Nada, não. A Lost My Body, eu acho que, tipo, nossa, não, né, é brincadeira, é uma diferença... Ah, tá. É que assim, eu e o Rogério, a gente tem gostos parecidos, então assim, tipo, com as coisas que Tata Caires... Eu vou achar o David, porque ele não gosta do filme e vive enchendo meu saco com essa questão. Do Perdi Meu Corpo? Não, o cara fala que eu não gosto. O meu não gosto é legal, mas nada inovador. Esse é o meu não gosto, entendeu? Vai vendo. Até hoje, não editei o review do Letterboxd, tá lá desde o ano passado. Nem te conhecia, acho que eu dei 3 estrelas e meia. Eu nem quero ler, eu nem vou ler. Olha isso, cara, como é que tá? Olha só. Tá vendo? Típico. Curte filme de incel, fica nessa mesmo, de negação. Não, mas sei lá, só pra finalizar essa questão, que a gente tá um pouco, né, do Zema, mas do Klaus sei lá, eu acho que ali o que peca, que eu acho que não me pegou, que é chato, que eu achei chato, na verdade, é que é muito... Enfim, tem 1000 histórias sobre Papai Noel contadas da mesma forma. E o personagem principal é muito batido também, ele parece o... Como que é o nome dele lá? Puta, tá na ponta da minha língua, eu esqueci. Jasper, né? Jasper. Ele é o Cusco, tá ligado? Ele é o Cusco, sim, tipo... Não, ele é eu ia falar que ele é dublado pelo mesmo cara, mas não é, não. Não é. Mas é quase, né? O Rodrigo Santoro. A voz é parecida, né? Porque o Cusco é o Selton Mello. Mas enfim, é a mesma atuação, assim, a mesma atuação. E, tipo, tem umas piadas muito manjadas já, de, tipo... Muito faladas, sabe? De sitcom, de... é sério que você não tá escutando? É sério que esse carrinho tá andando? Ai, meu Deus, é sério. E aí acontece. E aí, tipo, já... Entendeu? É umas coisas meio batidinhas, assim. Mas, enfim, dentro desse batido, eu acho que a história foi muito bem contada, executada narrativamente, visualmente, assim, sabe? No filme. Eu pego no pé, mas eu acho o filme muito bonitinho, sabe? É um filme gostosinho de ver. Pego no pé mais porque eu me incomodo um pouco com o excesso do visual, sabe? Eu não vejo muito propósito em toda aquela beleza, mas eu acho um filme muito bonitinho. Outra coisa também que eu acho, só pra, enfim, falar mais mal delas, que eu não gosto mesmo do filme, é que ele é muito over, assim, as animações, muito exageradas. E aí tem aquela moça lá, que eu esqueci o nome dela, lá que fica com o Jasper, né? A professorinha. E ela, pra falar uma coisa, ela pega a cabeça e põe pra trás e gira a mão, né? É exagerado demais. Muito. E eu, sei lá, eu particularmente não gosto. Eu particularmente gosto mais de sutilezas num acting, assim. Então, quando é muito exagerado, eu não... Você curte anime, Tchê? Eu curto. É que assim, eu falei meio desse jeito porque eu achava que... Na minha adolescência eu não curtia muito por conta de ser meio, né, enfim, adolescente, high losers e anime, que é isso? Mas eu curto sim. Agora, de longa,
Teve um último que eu assisti, que eu até comentei com você, né, Rogério? Ai, qual que é o nome? Da menina que volta no tempo. Grandes Condições do Tempo, Nossa, esse é incrível. é incrível. Gente, esses dias, a gente gosta tanto do Mamoru Hosoda, que é o diretor do filme, porque a gente lançou um programa só sobre a filmografia dele, inclusive. Nossa, pode incrível. deixar com o velho. Não sei se é verdade, tia, mas você já ficou do lado do Hosoda? Então, é que assim, gente, eu não conheço, tipo, muito desse meio anime, assim, apesar de eu gostar, e eu tô me inteirando mais agora. Mas, aparentemente, sim, quando fui ter uma sessão de autógrafos lá do meu livro A Trajetória, ele tava do meu lado, assim, e aí, tipo, tinha uma fila imensa. Caralho, mano! Mas eu não sabia quem ele é. A louca. Ai, não sabia quem ele é. Uma pessoa do mundo todo. Mas ele é fofinho, ele me dá um oizinho, tipo, oi, isso aqui que tipo, a gente sentou relativamente perto, assim, né, é que assim, a diferença é que assim, o meu era a mesa que tava um pouco mais afastada, né, dele, assim, tipo sei lá, uma diferença de uns 10 passos, talvez, e aí eu tava na minha mesinha no canto, só que a dele tava, tipo, com uma fila imensa, com pessoas há 4 horas, assim, esperando, sabe, pra pegar o autógrafo, então essa foi a diferença, mas ele é fofinho. Mas eu não sabia que... Ali eu não tinha... Nunca, naquele momento, tinha assistido o filme dele, não sabia quem ele era. Hoje em dia, eu acho que eu tentaria ir lá e falar, oi, tudo bom? Tipo, tentaria conversar um pouco mais. Assistir o filme. Mas pode existir no mesmo lugar já é um negócio muito incrível, né? Mas é isso, o papo tá legal aqui, mas a gente vai encerrando, que senão se alonga demais. Eu queria só que cada um desse uma nota e suas conclusões finais, começando pelo Rogério. Vou dar de 5, né? Eu vou dar 4,5. É um filme que eu admiro muito toda a excelência técnica. Eu acho que é um filme que tem que ganhar o mundo mesmo, assim, que coloque o nome do Cartoon Saloon em evidência, sabe? Inclusive, a essa altura do campeonato, eu nem consigo mais chamar eles de estúdio indie, né? Porque eles atingiram um grau de perfeição, assim, técnica e narrativa nesse filme que é absurdo. Mas em questão de vínculo emocional, por mais que eu consiga me conectar um pouco, tenha conseguido me conectar mais na segunda vez, eu ainda tenho algumas pequenas ressalvas com algumas questões criativas, mas que não diminuem a qualidade do filme, né? É mais uma perspectiva pessoal mesmo. Então, e mesmo ele sendo esse puta projeto legal, ainda não é o meu preferido do estúdio. Então, 4,5... 4,5? Não, 5, né? O máximo. Eu ia falar 10. Não, Deus me livre. Literalmente. Então eu falei, meu Deus, 4,5. Mas agora eu tô me sentindo vitorioso. Porque o Rogério, a primeira vez que ele viu, eu tava crente que ele ia dar um 3. Aí eu de manhã eu tava discutindo com ele, eu falei, você vai dar 5. Ele falou, não, eu vou dar 4 e ponto. Aí, ó, chupa, 4,5. Aumentou meio pontinho. Não, vou falar o meu então. Minha nota é 5, gente. Não, nota máxima pra esse filme. Porque foi isso que eu falei durante a nossa conversa. Eu acho que... Enfim, sempre tem questões, né? Mas assim, como projeto, eu acho que ele é muito redondo. Eu acho que ele entrega exatamente o que eles quiseram entregar, sabe? E eu consigo sentir isso no filme. Então, pra mim, isso é excelência no sentido, assim, de você conseguir realmente... fazer muito bem feito seu trabalho, né? Então, e além disso, eu me conectei muito com a história, assim, eu, como disse também já antes, eu não tava muito tipo, não sei, esse filme aí, eu achei lindo, mas eu acho que a história vai ser mais ou menos, e eu me surpreendi bastante, até gostei de certas coisas que talvez eu não fosse gostar, então isso também mostra como eles conseguiram resolver essas situações no filme. Então minha nota é 5. E assistam, porque, sério, o Wolfwalkers pra mim é maravilhoso, é o meu preferido do estúdio, assim. A minha nota também é 5. Eu gostei, eu só reitero aqui o que já foi falado pela Tchê, pelo Rogério nem tanto, que ele ficou falando da edição do DC. Mas todo o aspecto da construção das personagens e o texto do filme mesmo, como ele cria pequenos signos, como eu comentei em relação ao cabelo da personagem, que é uma coisa que é presa e parece só uma batida de produção, mas depois quando ela se liberta, você percebe que tem um contexto maior de libertação, e pelas personagens também serem personagens femininas, sabe? Você tem essa coisa do espírito feminino enquanto espírito livre, e isso contrastando com a cidade que é governada
quase numa tirania religiosa, assim, no modelo de crença. Cara, eu acho o filme perfeito. O design da floresta, o design da cidade, como ele se contrapõe, existindo no mesmo mundo, sabe? Na floresta você tem muito tons de quase um degradê assim, de amarelo com laranja, enquanto na cidade você tem esse tom mais sépia, às vezes quase cinza, sem vida, assim. Ai, cara, achei foda também. Minha nota é 5. Maravilha. Pera aí, deixa eu só, antes de encerrar o cast, uma dúvida. Por que o menino que faz bullying com ela é o terrível da Mansão Foster? Não parece. Só o dente, vai. Só o dente parece. Nossa, eu não lembro. Agora que você falou, eu não lembro. Não, ele lembra um pouco, assim. Tipo, eu não lembro do menino da Mansão Foster, eu tô falando, tipo, não... Mas é o que faz o que é o irmão mais velho dele, no caso. Ele tinha uma roupa xadrez vermelha. O dente e o formato do rosto lembra bastante mesmo. Sim, agora eu lembrei do personagem. Eu pesquisei aqui, agora eu lembro um pouquinho, assim. Acho que é o shape, né, da cara. É a cara de Visão, né, mano? Não tem como. Mas é isso, então. Eu queria só que cada um falasse onde a gente encontra o trabalho de vocês. Então, gente, pra quem quiser conversar comigo ou me seguir, ver o que eu faço, onde eu posto os meus trabalhos e também meus estudos que eu tô fazendo, é onde eu mais mexo no Instagram, que então meu arroba é chemarquete, CHE, e Marquete é com CHE também, e um T só. E eu também tô no Twitter, como Marquete Che, que é o contrário só, e no Facebook também, se alguém quiser me adicionar pra gente conversar, enfim, super aberta, quiserem vir falar comigo, trocar ideia, pode ficar à vontade. E é isso aí. Rogério? É que é complicado eu me divulgar, porque, enfim, o meu canal ele não tem um nome, né? Mas eu tenho um canal de animação, pra falar de animação, né? Eu lancei lá um vídeo sobre A Gata dos Meus Sonhos recentemente, que é um filme que foi produzido pela UPA, escrito pelo Chuck Jones. Então, se você colocar A Gata dos Meus Sonhos Review, você encontra lá a thumbnail coxinha, que é o meu vídeo. É isso, então, até semana que vem.